A taxa de suicídio de adolescentes com idades entre 10 e 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos, segundo o mapa da violência divulgado em 2014. Todo dia, 28 brasileiros se suicidam e para cada morte há entre 10 e 20 tentativas. A depressão severa continua sendo a maior causa do suicídio. E quem conversa com a gente agora sobre o assunto é a psicóloga Wilza Ribeiro, que escreveu um livro sobre comportamento suicida na escola. Wilza, como é que surgiu a ideia de produzir um livro sobre um tema tão delicado? Então, na verdade, essa ideia de falar sobre o comportamento suicida vem da minha experiência, que já há algum tempo, um pouco mais de 3 anos, venho tentando fazer com que a ONG tente trabalhar com a prevenção do suicídio, que é uma das nossas estratégias. E aí foi quando, no ano passado, dando uma palestra, uma professora de uma escola questionou como lidar com essa situação, já que ela tinha um aluno que tinha perdido um irmãozinho por suicídio. E aí ela disse que na hora o aluno começou a chorar na sala junto com os coleguinhas e ela ficou sem saber se continuava a dar aula, se parava, se tentava acolher os alunos. Então foi a partir da necessidade dessa professora que eu despertei para tentar instrumentalizar os profissionais que estão na educação para poder lidar com o tema. Agora, quais são os sinais de alerta que o professor, até os pais, podem observar quanto ao comportamento suicida, Wilza? E a depressão é mesmo a maior causa disso no Brasil? Isso, com certeza, Nós temos aí dados estatísticos elevados, como você muito bem colocou, e aí entre os jovens e entre as crianças, na maioria das vezes, isso não é levado a sério. As pessoas acham, principalmente na fase da adolescência, que é um momento de rebeldia, faz parte da fase. E, na verdade, no adolescente, o comportamento, muitas vezes, ele termina sendo mais explícito. Ele é um comportamento que as pessoas podem identificar com mais facilidade. E aí, infelizmente, por falta mesmo de conhecimento, as pessoas terminam não identificando. E na adolescência, quais seriam as características mais comuns? Por exemplo, adolescentes que se retraem, ficam mais isolados, adolescentes que têm um comportamento mais impulsivo, agressivo, adolescentes que em algum momento aparecem com sinais de automutilação e também a depressão. Então essa é apenas uma das características. Ao contrário da infância, é importante a gente caracterizar que na criança o comportamento ele vai ser mais camuflado. Então, como é que a gente pode identificar na criança? Principalmente aquelas crianças que são mais impulsivas, crianças que têm um comportamento de bater a cabeça ou de se agredir, isso é algo muito comum. E uma coisa também que é importante na criança é que muitas vezes a criança ela não tem ainda uma compreensão do que seja realmente a morte, E a partir daí também onde a gente precisa tentar compreender que compreensão é essa que a criança tem, para que a partir daí a gente consiga ajudá-la e poder encaminhar também para serviços de ajuda. Então eu posso entender que os pais e acho que principalmente os educadores ainda têm muita dificuldade de lidar com esse comportamento, não é isso, Wilza? Isso, Na verdade, os educadores eles ainda não são preparados para lidar com o tema. E existem alguns países, como por exemplo Portugal, dentre outros, que já é lei, que na formação do professor existe uma carga horária na qual ele tem que ter uma capacitação para identificar e lidar com o comportamento suicida. Infelizmente aqui no Brasil ainda não existe uma regulamentação, então infelizmente não tem essa preparação, termina que os educadores vão direcionar a atenção mais para questões de disciplina, ou enfim, ou outros temas, e aí o comportamento suicida termina não sendo um tema tão relevante e, infelizmente, não tem os profissionais essa capacitação. Então, por isso que o livro, quando eu pensei em fazer, foi justamente com essa proposta. É um livro bem objetivo, bem didático, Ele está bem simples, para que qualquer educador, qualquer pai, qualquer pessoa que tenha acesso a essa informação, que tenha a oportunidade de ler, que consiga realmente ter um mínimo de informação para que ele possa saber identificar e de que forma intervir e ajudar pessoas que ao redor tenham um comportamento de risco. Onde é que a gente pode encontrar esse livro tão didático
prático e tão relevante aí para escolas e famílias. Aqui na cidade de Maceió, o livro está disponível na Livraria Leitura ou na sede da nossa ONG, né, da ONG Cavida, porque parte da renda que é arrecadada com a venda do livro é destinada à nossa instituição. Então, a pessoa também pode ir à ONG, que fica ali localizada no bairro de Jaraguá, ao lado do Colégio São Jorge, em frente ao cemitério do Jaraguá. Então, na rua Walter Ananias, número 341, pode ser também por telefone, o número da ONG é 3326-2774, ou também através do meu celular 8801-3035. E as pessoas que tenham acesso à internet também pode localizar, pode comprar o livro através do site da Alprint, da Livraria Cultura, dessas livrarias maiores. Quem tiver acesso à internet pode visitar, ou então coloca no Google, procura pelo livro, coloca o nome Comportamento Suicida na Escola, que com certeza vocês vão localizar rapidinho aí o link e vão poder ter acesso a esse livro. Ilza, muito obrigada por sua presença aqui no programa desta semana e parabéns por esse trabalho tão importante. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Ilza. E o Escola Viva desta semana fica por aqui. Você pode conferir as nossas reprises de terça a sexta em 2 horários, 12h30 e às 3h da tarde. Muito obrigada por sua companhia e até a semana que vem.